conversar com o seccional da região de Sorocaba. Vem para mim, por favor. Que, por sinal, ficou ainda mais conhecido em todo o Brasil. Pode deixar ele aqui já, o doutor Marcelo Carriel. Ficou conhecido ainda mais no Brasil, diante do caso Vitória, né? E, particularmente, tem a nossa admiração, porque é um delegado muito... que trabalha praticamente 24 horas por dia. Não sei nem como é que é casado, porque trabalha quase que o dia inteiro. E é o tipo do delegado que fala a linguagem da população, que tem a porta aberta para a comunidade e que representa muito bem a Polícia Civil na região onde ele atua, que é Sorocaba. Delegado, muito obrigado por conversar conosco. A gente trabalhou muito durante o caso Vitória, mas o senhor sempre em reuniões, a gente não consegue falar tanto ao vivo, mas eu queria que o senhor sentisse o agradecimento do brasileiro pelo seu trabalho e da sua equipe, nesse caso também que foi de tanta repercussão aqui no país. Sobre o caso da Elisa, né? Há muitas perguntas que estão sem respostas. Primeiro, o senhor já terminou de ouvir, né? A sua equipe já terminou de ouvir a madrasta, a mãe, o padrasto, o pai biológico, todos foram ouvidos? O que o senhor sentiu dos depoimentos? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelas palavras. Nós ouvimos a maioria das pessoas que tem algum envolvimento ou algum testemunho para dar, seja direto ou indireto. Resta somente uma testemunha que mora não no mesmo andar, mas num andar próximo e que, até onde a gente sabe, estaria no elevador descendo para o pátio onde se localiza ali o estacionamento dos veículos e ouviu um barulho de choque, né, no chão. Então falta essa moça e principalmente, é uma mulher, e principalmente a gente tem que ter autorização médica para, sendo possível, ouvir a vítima e aí se verificar, fazer um contraste, se a versão que vai ser apresentada pela menina, ela vem ao encontro, ela se choca com as versões apresentadas até agora, seja pelos funcionários do prédio onde ela reside, seja pelos familiares ou por vizinhos. Nenhuma linha foi descartada até agora, mas uma coisa que efetivamente está clara é que a menina, no momento da queda, ao que tudo indica, estava sozinha, né? Então daí a gente parte para uma outra linha de investigação. Mas, como eu disse, não é descartado outra hipótese que eventualmente tenha ocorrido. Delegado, já é possível, por meio das imagens de câmeras de segurança, né, a perícia já conseguiu descobrir se realmente, na hora em que ela cai do quarto andar, a madrasta estava fora ou se já estava dentro do condomínio? Pelos registros das câmeras e também do acesso de pessoas, entrada e saída do condomínio, ou seja, o acesso dos moradores, a cronologia depois que a madrasta sai para levar o marido para o trabalho, ocorre a queda. Então, do momento que ela saiu até o momento que ela voltou, por volta de 18 minutos, entre a saída, que passou pela portaria, e a volta. Quando ela volta, o bloco onde ela reside, o estacionamento é na parte de trás do conjunto, onde não há câmeras. E ela mesmo encontra, visualiza, né, um corpo de uma criança, e quando ela se aproxima, já assustada, aí só então que ela verifica que trata-se da enteada. No celular dela, ligações efetuadas nesse momento, marido e bombeiro, nessa sequência, nessa ordem. O marido chega depois de alguns minutos, volta do trabalho, ela ainda está ao lado da vítima, ao lado da menina, exatamente no local onde foi a queda. E daí as imagens do elevador, ela subindo por orientação do marido para pegar os documentos, etc., que ia ter que utilizar para a internação e para o socorro. Mas nesse momento o marido permanece do lado da menina. A gente percebe que quando ela entra no elevador, ela está sem a bolsa, porque ela tinha saído realmente, e o depoimento é nesse sentido, sem a bolsa. E alguns segundos depois ela sai do elevador, alguns segundos depois ela retorna com a bolsa contendo os documentos. E aí é feito o socorro pelos bombeiros.
A linha até agora ela vai de forma muito tranquila nesse sentido. Todos os depoimentos estão alinhados nessa versão. Temos a questão da perícia que constatou no parapeito, pelo lado de dentro da varanda, as digitais da menina. Então ela teria se apoiado no parapeito da varanda para ou ficar de joelhos ou subir, ficar em pé, tendo como base o parapeito. E aí cortou a tela. Um fato que gerou estranheza para alguns foi que essa tesoura, que então em tese teria sido utilizada para cortar a tela, ela foi encontrada em cima do sofá da sala. Só que, ao contrário do que muitos pensam, isso pode demonstrar inclusive que não havia um desespero ou pressa ou qualquer coisa desse tipo da menina em cortar a tela para pular. Na realidade, o que parece até agora é que ela cortou a tela partindo do princípio, que já está quase que 100% claro, que ela estava sozinha nesse momento. Voltou até o interior do apartamento, deixou a tesoura sobre o sofá, voltou para a varanda e aí tentou descer. É diferente de pular. Ela tentou descer, ou ela se desequilibrou ou não conseguiu sustentar o peso do corpo com a própria força. E ela caiu numa linha reta, rente à linha vertical da varanda, o que também demonstra que não houve impulso dela própria ou originado por uma terceira pessoa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.